Olá, seja muito bem-vindo à disciplina de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos dar continuidade à análise dos direitos políticos na Constituição Federal. Muito bem, vimos no bloco anterior as inelegibilidades previstas de forma absoluta no texto constitucional. Não podem ser eleitos os analfabetos e os inalistáveis. Os analfabetos por uma determinação expressa da Constituição. Os inalistáveis por uma questão de razão óbvia. Se eu não posso votar, eu também não posso ser votado. Quem não pode votar? Quem não tem título de eleitor. E não tem título de eleitor, os conscritos e os estrangeiros. Muito bem, agora vamos falar acerca de uma inelegibilidade prevista especialmente para um fim. É a questão relacionada com o grau de parentesco do candidato que já ocupa algum cargo do executivo. Vamos falar então acerca dessa previsão expressa do artigo 14 da Constituição, que estabelece: são inelegíveis no território de jurisdição do titular. Titular do quê? Do cargo relativo ao executivo, presidente, governador e prefeito. Quem não pode se eleger? Cônjuge, parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau, seja um grau de parentesco decorrente, literalmente, de uma questão sanguínea ou por adoção. A Constituição nem deveria ter feito essa distinção, porque hoje a gente não distingue mais. De qualquer forma, está previsto no texto constitucional. Muito bem, então quem não pode se eleger? Cônjuge, parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau. Isso significa que há um impedimento de eleição dos parentes daqueles que já ocupam o cargo de presidente, de governador e prefeito naquele território. Muito bem. A inelegibilidade também se estende a quem houver substituído os ocupantes deste cargo no período de 6 meses anteriores ao pleito. Então, essa inelegibilidade também será estendida. A ideia é não permitir que haja uma perpetuação, uma questão familiar da ocupação daqueles cargos, como próprio e inerente do exercício da própria democracia, da escolha, da temporariedade do mandato, também decorrente do próprio sistema constitucional, a este impedimento a quem tenha grau de parentesco até o segundo grau, seja em linha reta ou por afinidade. Também vale ao cônjuge, estendendo ao companheiro. Mas a Constituição diz: salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, vamos supor que um seja um governador e o outro seja prefeito. Então, se houver reeleição, aí ele pode, porque ele já ocupava o mandato. O que não pode é ele se candidatar sem que antes tenha ocupado nenhum cargo. Cuidado com essa previsão constitucional. Outra questão importante é o militar, é a referente ao militar. O militar que pode ser alistado, ou seja, o não enquartelado, não conscrito, é elegível, atendida as seguintes qualificações que a Constituição estabelece. Se o militar conta com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Então, cuidado, o militar que pode se alistar, ele pode se candidatar. E ele pode se candidatar, mas se contar com menos de 10 anos de serviço, ele tem que se afastar da atividade militar. Todavia, se contar com mais de 10 anos do serviço militar, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente para a reserva. A ideia é que ele é posto em inatividade. Então, de novo, se conta com mais de 10 anos de serviço, ele é agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente para a inatividade quando houver a sua diplomação. É uma disposição específica prevista aos militares. Outra questão é
referente ao mandato eletivo, que pode ser impugnado perante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. A ideia é que qualquer um pode impugnar o mandato que alguém visa ocupar, caso haja algum tipo de ilegalidade, algum tipo de vício no processo eleitoral. Então, no prazo de 15 dias contados da diplomação, é possível essa impugnação perante a Justiça Eleitoral. Só que essa ação tem que ser instruída com provas que houve um abuso do poder econômico, uma corrupção ou uma fraude no processo eleitoral. Por isso, um vício, alguma ilegalidade. Essa ação de impugnação do mandato tramitará em segredo de justiça e caso o autor tenha feito de forma temerária ou de má fé, ele vai responder pelas consequências na forma da lei. Então, é possível, mas desde que seja feito com responsabilidade. Vamos falar agora acerca da cassação dos direitos políticos. É possível cassação de direitos políticos? Cuidado, isso despenca em prova. Não, cassar não é possível, isso sempre cai no exame. Cassação é vedado. Todavia, o que é possível é a perda ou a suspensão. Aí você fala, mas professora, cassar não é a mesma coisa que perder? Não. Na verdade, a perda não é propriamente dos direitos políticos, é que você perde a condição de ser titular de direitos políticos. Então, a cassação é a retirada do direito político do nacional. Então, é só esse aspecto. Eu sou nacional e não tenho mais direito político. Isso a Constituição não permite. A perda, então, que é um pressuposto que tem o afetado, aí no caso concreto, era o caso de cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado. A ideia é a seguinte: eu não perco diretamente o direito político, mas como eu perdi a condição de nacional, portanto volto a ser estrangeiro, estrangeiro não é titular de direitos políticos. Então, uma condição lógica é um pressuposto. Se eu não sou mais nacional, eu não detenho direitos políticos. Portanto, cassada a naturalização por sentença judicial transitada em julgado, há também a perda, cuidado, perda dos direitos políticos. Muito bem, agora com relação às demais hipóteses, o que a Constituição estabelece? Também, no caso, haverá suspensão de direitos políticos nas situações de incapacidade civil absoluta, na prova eles colocam absoluta ou relativa. Não, é só incapacidade civil absoluta e quem determina é o Código Civil no artigo 3º. Condenação criminal com trânsito em julgado enquanto perdurar os efeitos da condenação. A recusa de cumprir uma obrigação alternativa que a todos é imposta, que é a chamada escusa de consciência, prevista lá no artigo 5º da Constituição. E, por fim, a improbidade administrativa. Então, todas essas situações permitem a suspensão dos direitos políticos. Cuidado, não é cassação, é suspensão de direitos, o que é muito diferente na prática, porque cassar direitos significa que você tem a condição de nacional e nunca mais vai poder participar do processo político. Você pode ter uma pausa, uma interrupção, uma suspensão como nacional, mas nunca literalmente a cassação desses direitos. Outra questão importante é a que estabelece que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, mas não será aplicável à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. A ideia prevista expressamente no 16 é evitar uma instabilidade no processo eleitoral e uma alteração legislativa que seja voltada especificamente às eleições, impedindo o regular processo eleitoral e a escolha dos representantes. Então, pode fazer alteração de lei eleitoral? Pode. Ela entrou em vigor, muito bem, ela está valendo? Sim, só que ela não será aplicável à eleição se entre a sua publicação e a eleição não se deu um período mínimo de 1 ano. Portanto,
entrará em vigor na data de sua publicação, mas ela não se aplicará à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Foi o que aconteceu com a questão da lei da ficha limpa. À época, a população, inclusive a mídia, veiculou que o Supremo era contra a lei da ficha limpa, que eles não queriam aplicar, que os tribunais superiores, o TSE, estava contrário à vontade do povo. Não, gente, tem que pensar o seguinte, a Constituição tem normas que são normas expressas, normas objetivas, e ao Judiciário não cabe descumprir a Constituição, pelo contrário, dar cumprimento ao texto constitucional. E aqui nós temos uma disposição expressa, então o erro aqui não foi do Judiciário, o erro foi do Legislativo, que acabou aprovando a lei da ficha limpa num período que não era o que a Constituição estabelecia para aplicação naquela eleição. Mas passada aquela eleição, a lei da ficha limpa teve a sua aplicação normalmente, inclusive atualmente também, por ter sido inclusive considerada expressamente constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Para terminar a nossa aula de hoje, vamos falar acerca dos sistemas eleitorais. Então, o sistema eleitoral nada mais é do que um conjunto de regras que tem por finalidade a organização das eleições. Qual é este conjunto de regras? Como ele se estabelece? Depende. No Brasil, nós temos basicamente dois sistemas, o sistema majoritário e o sistema proporcional. Então, cuidado, são dois sistemas, majoritário e proporcional. O majoritário é aquele sistema que estabelece que vence aquele que obtiver a maioria dos votos. Já no sistema proporcional, a eleição se dá com base numa proporção da preferência dos eleitores. No sistema majoritário, em que vence quem obtiver a maioria dos votos, nós temos duas possibilidades, maioria simples ou maioria absoluta. Maioria simples é uma única votação, ou seja, quem obtiver a maioria dos votos, independente ali da quantidade de votos, estará eleito. Só é uma única votação, uma única possibilidade de escolha. É o sistema aplicável a senadores e a prefeitos em cidades com menos de 200 mil habitantes. Cuidado! Então, em cidades em que eu tenho menos de 200 mil habitantes, o prefeito é escolhido num único turno. Não existe segundo turno. Quem obtiver a maioria, independente da fração, vai ser eleito. Essa regra também vale aos senadores, por isso que não tem segundo turno para senadores. A maioria absoluta é a obtenção da maioria em primeiro turno de votação, que significa dizer que ele precisa, o candidato, obter 50% mais um voto de todos os votos válidos. Válidos. Cuidado com aquele e-mail que circula na internet, quando, da época das eleições, que acaba dizendo, voto branco e voto nulo, se tiver 30%, 50%, 70%, anulou as eleições. Não é verdade. A Constituição estabelece a contagem com base nos votos válidos. Aquilo não existe, tá? Nos termos da Constituição, o que é computado é o voto válido. Voto branco e nulo é literalmente ignorado. Então, eu pego lá, teve 100 mil votos válidos. Então, com base nesses 100 mil, eu obtenho o quê? A maioria absoluta, ou seja, 50.001 votos. Se não há obtenção dessa maioria em primeiro turno, vai se realizar o segundo turno. E para o segundo turno vão os dois mais votados. E aí sim, o mais votado será o eleito. Essa regra vale para governador, para presidente da República e para prefeito em cidades com mais de 200 mil habitantes. Então, presidente, governador e prefeito com mais de 200 mil habitantes. Então, a maioria pode ser simples quando não há segundo turno, absoluta quando há necessidade da obtenção de 50% mais um voto em primeiro turno. Se não, realiza-se um segundo turno entre os dois mais votados. Temos nessa regra senadores, prefeitos, governadores, e aí a divisão de prefeitos com base no número de habitantes da cidade ao qual ele está concorrendo. Já o sistema proporcional, que é nessa proporção de preferência dos eleitores, nós temos deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. E aí a legislação vai regrar esse sistema de proporção.
O que a Constituição estabelece é um número mínimo e máximo de ocupantes desses cargos. Então, tem o número mínimo de vereadores, o número máximo de vereadores, o número mínimo de deputados estaduais, o número máximo de deputados estaduais, o número mínimo de deputados federais, o número máximo de deputados federais, e a gente vai estudar isso em outra aula oportunamente. Se você gostou dessa aula, curta, compartilhe e convido você para o nosso próximo encontro em que a gente vai dar continuidade à análise do direito constitucional. Obrigada pela atenção e até lá!